Ontem eu não consegui ir à noite, fui só pela manhã. Isso mesmo. Vai com dor, mas vai, em nome de Jesus. Porque todas as vezes, né, a Priscila está passando uma luta muito grande. Ela vai para o culto, ela está sentindo muita dor de cabeça. Misericórdia. Tá, eu vou deixar. Vocês ficam à vontade, eu estou ouvindo, tá? Tá bom, meninas, tá bom. E aí, Keren, Bia, tudo bem? Keren, eu sou muito amiga da sua prima, Tati, sabia? Ah, é? Ela falou contigo que eu estou no grupo? Na sexta-feira eu fui com ela, a gente saiu para tomar um café e aí eu falei com ela falou sobre você. Ah, ela é minha prima, de primeiro grau, quase irmã. Que bom, que bênção. Que bom. Meninas, vamos começar, sei que a Pri está ali ocupada um pouquinho. Então tá, você quer ler, Pri, esses versículos? A gente ficou, né, de comentar, de conversar alguma coisa, vocês conseguiram pensar em alguma coisa que tenha chamado a atenção. Hoje eu sei que a gente está com pouquinha gente aqui, né? Então nem todas que estão aqui, talvez sejam pessoas que conseguiram, né, refletir alguma coisa. Mas a gente, de qualquer maneira, a gente comenta aqui, né, um pouquinho. Ai, gente, me perdoe. Quando, aqui no capítulo 2:19, Patrícia. aí Quem tá falando, Keren? sou eu. Oi, Keren. Aqui no capítulo 2:19, destruiu este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Aqui ele estava falando sobre a ressurreição, que aí é reconstruir. Exatamente. A gente vai começar a ler e a gente vai falar sobre isso, mas é por aí mesmo, o Keren. É sobre isso mesmo. Vamos ler? Então, meninas, vamos orar, né, para a gente começar. A Fabrícia também chegou aí, Joelma, aí, que bom ver vocês. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã, Deus, por mais uma semana que se inicia e um mês que se inicia, Senhor, esse mês de setembro. Senhor, o mês de setembro é conhecido pelo mês da primavera, pelas flores, Senhor, pelo desabrochar, Senhor, das flores. E nós queremos, Senhor, consagrar esse mês ao Senhor, consagrar diante do Senhor o nosso devocional, Senhor, as nossas vidas, aquilo que temos oferecido aqui diante de Ti, no Teu altar. Nós queremos que seja santificado, Senhor, que seja agradável ao Senhor. Senhor, assim como o perfume das flores, Senhor, como as flores que nascem nesse período, Senhor, nós queremos que a nossa vida, Senhor, se abra ao Senhor e que exale de nós um bom perfume, Senhor, algo agradável daquilo que nós meditamos, daquilo que nós pensamos, Senhor, que suba diante da Tua presença, Senhor. Nós nos entregamos nessa manhã a Ti, entregamos cada uma que está aqui conosco, Senhor, cada mulher, Senhor, cada uma que tem acessado, Senhor, esse devocional, Senhor, que seja impactada pela Tua presença, Senhor, nesse mês. Senhor, em nome de Jesus, que seja um mês de gratidão, um mês de consagração,
um mês de presença, de derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. Deus, do fluir do conhecimento do Senhor sobre nós. É isso que nós te pedimos, Senhor. Que cada mulher seja edificada, cada mulher seja abençoada, que seja motivada, Senhor, que seja despertada a buscar a Ti, conhecer a Tua palavra, Senhor Deus, e fazer o Teu nome conhecido. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, nos entregamos ao Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meninas. Quem quer ler, a gente lê o versículo, João capítulo 2, do versículo 13 até o 25, né? Que é o finalzinho aqui. Aí amanhã a gente já pode começar aqui no capítulo 3. Pode ler? Amém. Amém, meninas. E aí, hoje vocês vão falar. Ah, aí ela fica, né? Tomara que ela ouça a palavra, seja abençoada, então, né? Porque. Ah, é o que vai lembrar do o que é do passado, né? O que é isso que ficou na mente, né? Que fixou na mente. Eu sei, gente, quando minha mãe teve Alzheimer, minha mãe já faleceu, já tem 9 anos, né? Minha mãe teve Alzheimer, assim, dentro das fases todas, e só que a minha mãe, graças a Deus, ela era cristã, né? E ela, quando a gente falava com ela, conversava assim, ela esquecia tudo, né? Esquecia o nome da gente, quem era, confundia os filhos todos, mas se nós falássemos de Jesus, ela lembrava tudo, gente. Isso era maravilhoso. E assim, a gente cantava com ela, sabe? Louvava, cantava ali junto. Aí ela cantava, ela lembrava dos hinos da igreja.
e quando a gente falava, mãe, quem é Jesus para você? E a gente lia ali a palavra, e ela falava, Jesus é o meu Salvador, sabe? Então, isso consolou a gente demais, como fortaleceu a gente de saber que no coração dela a fé não tinha se apagado, sabe? Isso foi maravilhoso, gente. Como que a gente vê? Ela tinha, assim, falou de Jesus, falava da Bíblia, ela ficava atenta, sabe? E como ela amava. Então, o quanto a gente vê que mesmo com essa doença, mesmo com Alzheimer, mas assim, o Senhor preservou isso nela, é maravilhoso, né? Eu já vi vários testemunhos. Isso que eu falei, já ouvi vários testemunhos. Gente, que máximo. Gente, que máximo, que Deus perfeito, né? Que Deus perfeito. Meu Deus. Misericórdia. Olha, uma coisa diferente. Olha, e aí ativava ela. Olha, nossa, que experiência, o Pri, assim, e você sabia que ela era mexida, né? O Espírito Santo tocava nela, né? E só o Senhor sabe, né? Uma pessoa, imagina se uma pessoa igual você ali lidando com ela num estado vegetativo, a pessoa não tem, né, inerte, não faz nada, e mais saber que Deus pode tocar nessa pessoa, sabe? E que Deus está tocando, né? Igual você falou aí sobre o ponto de Deus ali, né? Que coisa maravilhosa, gente. Que Deus maravilhoso é esse que faz isso conosco, né? Que toca na nossa vida. E quando ele constrói, quando ele arquitetou o nosso corpo, tudo que há em nós, Deus colocou algo dele ali para marcar. E assim, é como se fosse aquele, igual como se fala o tendão, né? O calcanhar de Aquiles, que o resto todo foi tomado, mas ali não. O que é de Deus, sabe? Que coisa linda, gente. Maravilhoso. Lindo mesmo. Meninas, a gente vai falar um pouquinho aqui desse capítulo. Alguém quer comentar? Hoje era o dia que a gente falou que a gente era para comentar, né? Sobre esse capítulo aqui, aqui iniciando, né? Jesus ali entrando no templo e
né? Jesus chamou a atenção de todos ali com o que ele fez. Vamos comentar um pouquinho. O que que vocês meditaram? O que que chamou a atenção de vocês nesse texto aqui, né? Que foi o que a gente assim combinou da gente fazer, né? O que vocês acham? Eu só vou comentar um pouquinho, pode ser? Claro. Rapidinho. Rosane, o que me chama a atenção é que ali a gente vê, né, Jesus fazendo isso. Se eu e você fizesse isso, qual seria a repercussão Disso. Se a gente disso? chegasse e fizesse dessa forma. Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar para a gente refletir e você nos ajudar aí. Porque poderiam falar o quê? É carne, perder, o espírito não está ali, enfim. Né? Isso sempre me chamou a atenção. E a gente tem um cuidado muito grande, né, em relação a algumas situações, né? Ser manso. E eu tenho muito isso comigo, né? E às vezes o Senhor quer uma postura nossa, né? Gente, assim, engraçado que esses dias eu ouvi uma pessoa falando que se Jesus estivesse aqui, né, no templo, como é que seria a igreja de Jesus, né? Se Jesus tivesse um templo. E a pessoa falou assim, a única coisa que eu acho que teria lá no meio do templo era uma mesa enorme, para Jesus se assentar na mesa com todos os seus, ia ter uma mesa de comunhão onde ele iria conversar e repartir de tudo que é dele, né? Então, assim, se Jesus tivesse uma igreja, essa seria a igreja de Jesus, né? E, infelizmente, hoje em dia a gente vê muita igreja agindo aqui como a gente leu aqui, né? Com todo esse comércio, né? Com tudo isso aqui. Mas vamos deixar essa perguntinha da Fabi um pouquinho para depois, eu queria ouvir mais as meninas falando mais outras coisas aqui. Depois a gente vem e volta aqui nessa reflexão, né, que a Fabi trouxe para a gente pensar junto sobre isso, né? Vamos lá, meninas. Descansando. Que bom. Opa, que bom. Qualquer dia. Depois coloca alguns lá no grupo para a gente, Pri. Um dia coloca lá para a gente assim, alguns versículos que tu achou que às vezes é tão bom no momento, numa hora do dia que você precisa, você ter esse versículo do Senhor te falando para descansar, para confiar, né? Depois coloca para a gente lá essas referências. Poxa, que bom. Amém. Amém. Amém.
Amém. Amém. Amém. O Pri, e tem tudo a ver assim com o que a Keren perguntou aqui. Keren, não sei se você está aí, ela fechou a câmera, mas assim, ela falou aqui, se tem a ver quando ele fala aqui, né, Jesus respondeu, destruir esse santuário em 3 dias o reconstruirei. Realmente tem a ver com a sua ressurreição, era exatamente aqui, o texto vai dizer depois, né, ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, né, que eles pensaram, como que o tempo foi feito em 46, 46 anos, que demorou, e como que agora, em 3 dias, você vai reedificar. E ele estava se referindo a ele, a essa morte e ressurreição. Ele era o templo, né? O sacrifício perfeito, o lugar onde se ofereciam os sacrifícios, ele era esse templo perfeito. Porém, eles estavam só pensando nas construções ali, né? E Jesus, como sempre, falando em enigmas, né? Falando em mistérios. E aí o que você falou aqui sobre essa reconstrução, quando a gente nasce de novo, né? O nosso novo nascimento, né? Até o simbolismo que a gente já falou várias vezes aqui do batismo, que a gente é sepultado com Cristo e a gente nasce uma nova criatura, a gente se levanta como uma nova criatura. Então, assim, tem a ver com isso aqui também e com o que você falou, de descansar no Senhor, né? De o Senhor poder restaurar todas as coisas na nossa vida. E se tem algo até morto na nossa vida, algo que já acabou, que para a gente, né, não tem mais jeito, o Senhor pode reconstruir, o Senhor pode refazer, fazer ressuscitar, né? E essa nossa esperança, né? E tem a ver com essa confiança mesmo, desse descansar no Senhor. Então, é por aí mesmo, a gente pensar e refletir nisso aqui, sabe? Tem coisas que para a gente é o fim, mas para o Senhor não é o fim, né? Para quem viu o Senhor morto e sepultado, era o fim daqueles dias, acabou tudo, já era, a nossa esperança morreu, não tem como mais, né? Mas o Senhor ressuscitou, e assim as nossas vidas ressuscitam nele, os sentimentos ressuscitam, né? O Senhor pode, é uma doença que parece que está te levando para o fim de todas as coisas, mas o Senhor, sabe, tem esse poder para restaurar, para dar vida de novo, né? E é exatamente isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Fabrícia, Joelma, quer falar alguma coisa aí, Bianca? Eu tenho uma coisa aqui que eu queria trazer para vocês aqui nos primeiros versículos, né? Que eu estive meditando aqui, né? E pensando assim nesse tipo de coisa, né? A Fabi falou aqui sobre se fôssemos nós, né? Que entrássemos no templo, derrubássemos tudo, né, e chicoteássemos ali, Jesus, ali falou a Zorráguia que Jesus fez um chicote, né, com cordas, e ali ele bateu em tudo, né, com chicote ele derrubou aquelas bancas, né, iguais às bancas de feira, né, a gente viu isso aqui no Mateus, a gente leu sobre isso, né, que no templo eles tinha uma moeda própria, né, que fala dos cambistas aqui, porque tinha uma moeda própria do templo, então as pessoas tinham que chegar lá com a sua moeda e trocar por aquela moeda do templo para então comprar ali os animais, né, o que eles precisavam para oferecer os sacrifícios no templo, né, então era isso que acontecia. E aí, então assim, no pátio ali do lado de fora ficavam as bancas com os animais,
que eram para ser vendidos, para oferecer como sacrifício, e ficavam esses cambistas, né? E imagina, num lugar onde tem cambistas, uma banca com um tipo de cambistas e outras bancas, e aí imagina, não, é igual a gente falou aqui, né, como se fosse o dólar, a gente tem aqui o real, e a gente tivesse que trocar pelo dólar para entrar lá no templo, né? Então o cambista fala assim, não, na minha mão hoje o dólar está valendo R$ 6. Aí o outro está falando, não, mas eu faço a 5,58. Aí você já vai para né, a banca do outro, porque acha que ali você vai ganhar mais 2 centavos, que já vai ter uma diferença. Aí o outro falou, não, eu faço a 5,50. Quer dizer, ficava aquele comércio, né, o rolo de pessoas, na mão daquele ali está valendo mais, o teu dinheiro vai valer mais se você trocar na mão daquele ou na mão daquele. Então, assim, esse câmbio, essa troca, né, porque câmbio aí é troca, né? Então, eles tinham que fazer isso para entrar com essa moeda aí no templo, mas era um comércio tremendo. E, assim, muitos que já iam para ali, para aquele pátio do templo, não era com interesse nenhum de oferecer sacrifício, ou de adorar a Deus, era só com interesse de ganhar dinheiro, de negociar, de vender, né? Então, assim, já começou, a motivação já se perdeu ali, de estar naquele lugar, e que era um lugar santificado, era um lugar para entregas, para oração, para devoção ao Senhor, virou ali um pátio, um lugar de comércio. Imagine as pessoas só chegando, só pensando, não, no que vai fazer ali, não, hoje eu quero ganhar tanto, né? Chegar lá no templo já pensando assim, tem a ver com o que a Fabi colocou aqui, né, Fabi? Se fôssemos nós chegando lá e derrubando isso tudo, porque muitas das vezes é isso que a gente chega no templo, no lugar de adoração ao Senhor, porque assim, nós somos o lugar de adoração, né? O nosso coração é o altar, né, aí para o Senhor. Mas a gente tem um templo físico aqui, a estrutura da igreja, que é um lugar onde se reúne o povo de Deus, né? Um número grande de pessoas para adorarem juntos, né? Então, por isso que a gente chama tanto no templo, né? No lugar ali da adoração. Imagine a gente chegar e a gente vê isso lá. É isso que a gente encontra. A gente chega e vê pessoas só... A motivação das pessoas não é chegar e estar no culto, estar adorando, é chegar... Não, hoje eu vim para trabalhar. Hoje eu vim só para ficar aqui. Então, o culto está rolando. Não, mas eu não vou nem fechar o olho para orar, não, porque eu estou aqui para trabalhar. Eu vim para preparar a cantina de hoje. Aí imagina, né? O que mais de comércio que a gente tem ali nas igrejas? Uma cantina, né? E as cantinas são úteis demais, a gente precisa, sabe? A cantina é útil, além as pessoas precisam se alimentar por causa da quantidade de horas que muitas vezes estão ali na igreja, e também porque é um meio da igreja obter recursos de ajuda para a igreja. Não estou criticando isso, a cantina da igreja sou muito favorável, porque é uma bênção, ajuda muito. Mas qual a tua motivação? Não, eu vim para adorar, eu vim para prestar o meu culto e vou ajudar ali na cantina, vou fazer algo que possa contribuir. Mas, assim, não, meu propósito hoje é só cantina. Eu já tive, gente, pessoas, como eu conheci pessoas que o seu lugar era estar na porta do templo para servir de recepção. Uma bênção, a gente precisa de irmãos que façam isso. Mas tinha gente que só ia para aquilo. Aí, em determinado momento do culto, você não quer revezar com alguém? Pode subir agora, alguém toma o teu lugar e você pode subir para adorar. Não precisa não. Eu fico aqui direto, porque o meu interesse é o quê? Ver quem entra, quem sai, quem fulano que chegou com quem, que roupa que a pessoa chegou, que carro que a pessoa chegou, se a pessoa falou com fulano ou não falou, saber de tudo, sabe assim, quando a pessoa se torna aquele agente de fofoca na porta da igreja. Então, assim, a pessoa já ia preparada, nunca era para subir para o culto. Aí, o momento que você falava, sobe para o culto para orar, vem, a pessoa ela não tinha mais identificação com o que acontecia no culto, com a adoração no lugar. Ela só ia para trabalhar, né, para ficar ali. E é isso que vai acontecendo. Aí muitas pessoas vão ali só para vender, para trocar, para fazer. Não, eu tenho interesse só de estar ali na porta e fazendo esse mercado, né? E isso aí tem a ver com o que a Fabi falou, né? Muitas vezes a vontade que dá é chegar e falar, acaba com isso aqui.
Acaba com isso, não quero saber de mais disso aqui, né? Imagine se a gente chegasse e fizesse isso, né? Eu sei, assim, de pastores que já chegaram na igreja e falaram, não, irmãos, acabou com isso aqui, quem vai ficar aqui agora é essa autoridade, é o pastor que vai ficar aqui na porta agora recebendo as pessoas, vocês podem subir para o templo para adorar, porque de ver que aquilo ali se tornou um núcleo de fofoca e de entretenimento, de muitas das vezes as pessoas estarem adorando lá em cima e o pessoal rindo aqui embaixo. Gente, eu vou falar assim de coisas, de detalhes que acontecem. Quantas das vezes eu me lembro assim, das minhas fases no Ministério de Louvor, em que eu tinha que ser séria com o pessoal do louvor e conversar e falar, olha, acabou o louvor, desceu aqui da plataforma, eu preciso ir lá embaixo no banheiro, beber água, voltou, sentou no lugar, você vai cultuar. Como é que você vai lá à frente conduzir o povo à adoração se você não está sentado no meio aqui ouvindo a palavra e adorando junto? Como? Como? Que autoridade você vai ter para subir lá em cima e tocar e ministrar para alguém? Porque o que mais acontece é que acabou o louvor, o pessoal do louvor sai pelos bastidores ali por trás, porque eu vou ao banheiro, porque eu vou tomar água, tá bem, é lícito, tudo bem, mas acabou ali, fez o que você tinha que fazer e só. Não, aí era o bate-papo lá embaixo, né? Quantas das vezes já aconteceu isso comigo, de terminar o louvor e eu descer ali pelos bastidores e chegar ali embaixo, a gente me conversar com alguém ali do louvor, poxa, olha só, essa música não ficou boa, né? Acabou saiu fora aqui, o tom, aconteceu isso, aquilo, então na próxima nós vamos melhorar, então, né, combinar alguma coisa ali, olha, para o final do culto, podemos combinar essa música, tudo bem e tal, e subir de volta. Mas o que acontece é que fica aquele bolinho de pessoas ali conversando, e aí, quando chega, não, pastor se chamando o louvor de novo, e aí sobe todo mundo correndo. Que é isso, gente? Que é isso? E assim, isso acontece, muitas vezes você tem que chamar a atenção das pessoas. Qual é o teu propósito aqui? O que você está fazendo aqui? Sabe, não estou dizendo que muitas vezes acontece. Ontem, por exemplo, aconteceu assim. Nós tivemos lá a nossa classe, foi o encerramento da nossa classe de conexão, e né, muitas pessoas, nós fizemos ali uma confraternização, né, comemos ali, foi um ótimo momento de comunhão, e terminou, eles subiram, né, e nós ficamos ali embaixo para limpar a sala, arrumamos a sala, varremos, limpamos, né, o que sobrou de comida a gente colocou numa outra mesinha para as crianças, né, as crianças lá no culto da noite, a gente colocou numa outra mesinha, para que as crianças pudessem também consumir bolo, que tinha sobrado bolo, biscoito, tinha pão, né? Muita coisa ali, e pronto, mas aí acabou ali, então acabou que nós subimos para o culto atrasado já, né? O louvor já estava quase terminando quando eu cheguei lá em cima. Porque a gente ficou ali embaixo arrumando, né? Colocando todas as coisas em ordem no lugar de novo. Mas acabou, subiu para o culto, eu subi, cheguei no culto, e é isso que eu quero adorar o Senhor, né? Levantar minhas mãos, orar junto com os irmãos, ouvir a palavra, né? Mas, assim, é muito comum das pessoas formarem grupinhos, não estou dizendo que uma hora vai acontecer isso, não, tá? Não, olha, de repente, antes do culto terminar, quem está na cantina tem que já sair para se preparar ali, isso acontece, mas isso não pode se tornar um costume da gente se distrair e da gente ficar na casa de Deus sem um propósito principal, né? As nossas motivações, senão você vai para a casa de Deus todo domingo só com motivação errada, e aí você fica vazio, você não recebe a palavra, não é ministrado, e você acaba ficando vazio, e o que enche na tua mente? Distrações, fofocas, comparações, né? Críticas o tempo todo, né? E é isso que Jesus está vindo fazer aqui. E, gente, assim, uma coisa muito, muito importante aqui que eu vejo nesse texto, né? Quando fala assim, que Jesus fez esse chicote de cordas, expulsou todos do templo, como ovelhas, os bois, derramou pelo chão e o dinheiro dos cambistas, né? Eles estavam negociando. E a pergunta para nós, nessa segunda-feira, iniciando essa semana, iniciando o mês de setembro, o que você tem negociado, sabe? Deus tem te chamado para a sua presença, para o templo, para a oferta, para a devoção, para a entrega a Ele de todas as coisas. O que você tem negociado? Quando Jesus foi tentado lá no deserto, o diabo, né, chegou para Jesus e começou a oferecer a Jesus várias coisas. Ele não ofereceu coisas
que estavam fora do universo de Jesus, não. Ele ofereceu comida, ele ofereceu os reinos, tudo que Jesus já tinha, Jesus era o dono de tudo, né? Mas ele ficou ali negociando, tentando negociar o máximo que ele pudesse fazer para que Jesus desistisse do seu propósito de ir para a cruz, né? Imagina se Jesus já era dono, Jesus já era dono de todos os reinos, Jesus tem um governo, e o diabo ficou, mas olha só, se eu te dou todos esses reinos, se prostrado você me adorar, com coisas próximas daquilo que Jesus já tinha, né? Então, muitas vezes o diabo vem tentar você, não é com coisas assim absurdas, não, né? No teu momento ali de oração, no teu momento de fazer o teu devocional sozinha, de você ministrar o Senhor na presença do Senhor, ele não vem com uma coisa absurda, assim, tipo, vamos assistir um filme agora, né? Não, desiste aí da Bíblia e liga a televisão. Ele não vem com uma coisa que você vai de cara, você vai falar, opa, isso daí é uma oferta do diabo e eu vou rejeitar. Não, ele vem com coisas sutis, né? Ele vem com o teu celular, com uma musiquinha do lado, né? Quando você está lá fazendo o teu devocional com o celular do lado, ele vem com um videozinho sugestivo, coisas sutis, coisas pequenas, né? Que parecem, né? Até um vídeo, olha o que esse pastor aqui está falando, né? Muito bom, às vezes a gente precisa, quantas vezes a gente tem aqui os vídeos, as sugestões, né? Que o próprio algoritmo aqui, né? Começa a te oferecer de pregações. Então, tudo bem, isso é ótimo. Mas no teu momento de devocional, não é a hora de você estar distraído com certas coisas, porque se você abre um vídeo, ele vai começar a te mostrar 10. Você abre um vídeo, começa a aparecer inúmeras sugestões, e você, daqui a pouco, você está o quê? Distraído, né? Então, assim, quando eu vejo aqui Jesus derrubando essa mesa dos cambistas, é como se Jesus estivesse falando assim, não negocie no altar da adoração, não negocie no teu tempo de estar na presença de Deus, né? O que você tem trago para sacrificar ao Senhor, né? Quais são as suas renúncias que você tem trago aqui e que o diabo vai tentar com sutilezas, com coisas disfarçadas, com coisas bem próximas, parecidas com aquilo que você faz. Ele vai tentar te oferecer para você trocar. Igual aqui os cambistas, trocando. E era isso aqui que Jesus vem com veemência combater. Jesus aqui, ele não chegou ali e deu um discurso. Jesus não chegou ali para aqueles cambistas e para aqueles que estavam vendendo e falou uma parábola. Jesus não falou um sermão do monte ali, né, com toda a mansidão que a gente vê Jesus sempre agindo. Naquela hora ali, Jesus teve que ser veemente, Jesus teve que ser enérgico, teve que ser firme. E é isso que acontece com a gente. A gente não pode negociar com o pecado, sabe, com coisas erradas. Tem horas que a gente precisa ser enérgico e firme e falar assim, não, dar um grito de basta, não, acabou, porque senão a gente vai acabar sendo, se a gente for benevolente, se a gente for maleável, flexível, se a gente negociar, daqui a pouco a gente já perdeu aquilo que o Senhor tem trago para nós. Eu me lembro aqui nessa coisa de negociar, me lembro de Abraão, quando Abraão, lá em Gênesis, no capítulo 15, que Abraão vai oferecer o sacrifício ao Senhor, né? E quando ele corta os animais, ali em parte, imagine quando corta os animais, então, o sangue escorrendo, o sangue, né? O cheiro do sangue, aqueles animais, aquelas aves de rapina, começaram a sobrevoar ali aquele altar de Abraão, querendo comer, querendo fisgar ali as partes dos animais, né? Interessados naquilo ali. E o que Abraão faz? A Bíblia fala que Abraão começa a enxotar eles, de todas as formas, era o que Abraão estava oferecendo ao Senhor. Abraão ia ter uma experiência tremenda ali. Esse texto fala de uma aliança linda que o Senhor faz com Abraão ali, e Abraão ali teve que lutar, né, enxotar, começar a, né, levantar os seus braços, não sei se ele tinha algum pedaço de pau na mão, alguma coisa que ele começava a enxotar aqueles animais, lutando para que aquilo que os animais não viessem roubar o que ele estava oferecendo ao Senhor. E a minha pergunta para a gente hoje é o que tem roubado, o que tem tentado roubar a tua oferta, sabe, aquilo que você tem oferecido ao Senhor. Quantas vezes você está, ontem a Priscila falou que ela estava com uma enxaqueca, né, uma dor persistente, difícil, né, quando ela vai ali à igreja e fica uma dor, e muitas das vezes
assim, vem esse tipo de aposta, sabe? Para que você saia da presença de Deus, sabe? Tentando te lançar culpa, ansiedade, estresse, dor, sabe? Tentando roubar a tua atenção daquilo que o Senhor quer falar com você e assim tentando te tirar de você prestar o culto, de você prestar adoração. Então, assim, é assim como acontece uma dor física e realmente pode tirar a nossa paz, tira a nossa concentração, enormes coisas, muitas coisas, tentando tirar o nosso foco, tentando distrair a gente daquilo que a gente, do que a gente quer oferecer, e a gente precisa ser firme, igual que Jesus, não, acaba com isso, vou derrubar, é isso mesmo, não quero, sabe, não fazer concessões, não fazer negociação, sabe, com aquilo que o inimigo tem oferecido. Pode falar, Fabi. Uma coisa que ontem aconteceu, que me chamou a atenção do meu marido e me trouxe temor, desde quando a gente casou, quando ele, né, falava assim, eu vou fazer um quarto na minha casa, um quarto de oração. Aí, amém. Aí, vocês sabem, né, infelizmente ele perdeu a visão, ficou esse período todo afastado de Jesus, e agora, para a glória de Deus, a gente está colocando em prática, né, o sonho. Aí, compramos um tapete para o quarto, colocamos uma cômoda, um sofazinho. Aí, o meu cachorro, ele entra, às vezes, dentro de casa, né? Aí, quando ele viu o Bob no tapete do quarto, desse quarto de oração, ele falou, Fabiana, eu não quero. Esse lugar vai ser um lugar santo. Não quero cachorro aqui. Aí hoje, porque a mesinha que eu fazia os cálculos, né, foi para esse quarto. Aí eu acabei conferindo o dinheiro lá e o Espírito Santo me incomodou. Né? Aí ele pegou hoje no escritório dele, ele falou assim, eu gostaria que você não levasse nada que não seja do Senhor naquele lugar, porque nós vamos ungir aquele quarto, eu quero aquele quarto só para estudo, reunião da igreja e oração. Eu falei, não, tudo bem, o Espírito Santo também me trouxe isso. Amém. Que lindo, Fabi. Que lindo, assim, não é só pelo espaço físico, que é só um quarto, ali é só um móvel, não, mas assim, é a consagração do espaço, é a consagração de algo na sua vida, que é ser separado do Senhor. Que bênção, que lindo, né? Ai, meu Deus, eu queria ter um quarto só separado, só para isso na minha casa, eu não tenho. Mas Deus vai te dar. Não tenho na minha casa, né, assim, de ter... né, a casa é pequena, então tem a sala aqui embaixo, é sala, cozinha e tem um banheiro embaixo. Lá em cima é os 2 quartos, o meu da minha filha e um banheiro também. Então, assim, finalizou. Aí aqui fora tem um terracinho e uma varanda, finalizou a casa. Mas, assim, disso, gente, que coisa boa. Então, assim, os meus espaços que eu faço é o cantinho aqui da sala, o cantinho lá do quarto, a gente faz de... Mas, assim, que coisa boa você poder ter isso e consagrar, né? E consagrar. Isso sempre me chamou a atenção dele, sabe, Rosane? Ele com Jesus, a Fabrícia sabe, ou ele é 8 ou é 80. Ele não consegue ser meio termo. E eu louvo a Deus por isso. Ele tem um temor em tantas coisas e me chama atenção para isso, sabe? E o Senhor está chamando atenção para a gente disso, de ser diferente, né? De ser santo, de ser reservar para o Senhor, cuidado no falar, né? Às vezes a gente vê atitudes dentro da igreja, aí vai e comenta com um irmão, e o Senhor tem colocado isso no meu coração, né? Para eu ficar quietinha, não falar nada, só entregar para Ele, né? Que Ele cuida, Ele vê tudo e Ele age. O Senhor, eu lembro que quando o Flávio colocou uma proposta para eu fazer os aparelhos na minha maternidade, para mim foi um momento eu sofri muito, sabe? Eu achei tão injusto, mas eu não fiquei falando mal dele e Jesus me honrou, sabe? A gente tem que vigiar, tem que calar, não falar, não comentar, não julgar, porque o Senhor, ele vê tudo e o Senhor, ele vê essas questões, tudo no nosso coração. Às vezes parece ser uma coisa que é simples, a gente não quer dar importância. Eu quero te falar, dá importância sim, prioriza, porque o Senhor, ele é santo, né? E a gente precisa ser como ele. A palavra de Deus diz, seja santo porque eu sou santo.
Amém? Amém, amém. Fabi, assim, que você está colocando aí desse quarto, imagina se você, então, se ele vai fazendo concessões, se o Beto deixa o cachorrinho entrar, né, tão fofo, é o cachorrinho nosso, né, deixa ele entrar, tem um tapete ali, só quer ficar deitadinho no tapete, tem alguma coisa demais? Não, não tem nada demais, mas olha só, pequenas concessões, né, vai fazendo pequenas concessões aqui, ali, né? Igual na nossa vida. Aí daqui a pouco já se torna um lugar do cachorro dormir, daqui a pouco já se torna um lugar isso daqui não está servindo mais. Guarda lá naquele quartinho. Vai guardando lá, vai jogando lá, daqui a pouco já não é mais o quartinho da oração, o quartinho da entrega, o quartinho da devoção ao Senhor, de consagração, né? De ser. Então, o que vai acontecendo com a nossa vida? É isso. A gente vai fazendo pequenas concessões. Hoje, igual a Fabi está falando, um dia aí você faz uma fofoca aqui, você ouve uma fofoca, você passa adiante, você passa, né? Que nem eu falei isso no texto antes, né? Acho que foi que a gente está falando, quando a gente falou aqui sobre as bodas de Caná da Galileia, né? Maria ficou sabendo que faltou vinho, qual a primeira coisa ia ser? Falar para alguém, né? Ao invés de ir levar quem tem a solução, não, ia logo contar para alguém, a gente tem essa tendência. E é isso que a gente vai fazendo, essas concessões. Você vai, faz uma fofoca aqui, você fala isso, você abre isso, aquilo, e são pequenas concessões, negociando, 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 sabe? Enquanto que o Senhor não quer que você troque, o Senhor não quer aquilo que você tem confiado a Ele, entregue a Ele, que você tem consagrado a Ele, é para Ele, né? O teu momento, o teu devocional, o teu período, sabe? A tua consagração de vida, a tua santificação é para Ele. Não negocia, não negocia o teu chamado, sabe? Deus tem um chamado para você, não começa a fazer concessões. Às vezes a gente começa, Deus tem um chamado de vida, né? Deus tem um propósito de usar a sua vida e você começa de todos os lados já a negociar. Não, mas eu posso fazer isso junto com isso. Daqui a pouco você está longe do propósito já, você já se afastou demais, né? Às vezes a gente está, né, igual a Prito falando ontem, ela foi na igreja com enxaqueca, mesmo com enxaqueca, e ela estava lá, né, se esforçou para ir. Porque assim, tem problema, gente. Tem um dia que você não, hoje não deu para ir na igreja, hoje tem uma reunião da família, hoje é um momento. Tudo bem, você viajou, você quer estar com a sua família. Tudo bem, o que a gente não pode é ir fazendo concessões demais. Daqui a pouco a gente. Esse final de semana eu não fui porque eu fiquei em casa, porque eu estava cansada, tá? Aí o outro, eu tenho uma festinha de família, então aí eu já não vou, porque eu vou na festinha de família. Tá, tudo bem. No outro eu vou viajar, no outro, não, a gente foi lá em Itaipava passear e aí acabou ficando tarde, a gente não foi no culto. Tá, e daqui a pouco você já passou 4 domingos sem ir no culto, são um mês inteiro. Tudo bem. Você é crente? Não, eu sou firme. É. Não, eu sou firme. Mas aí, eu sou firme, eu não, estou bem com o Senhor. Mas aí daqui a pouco você vai fazendo concessões demais, sabe? Assim, as pessoas começam a ver, fulana, a gente vai sair domingo para comer à noite, os amigos. Vocês não querem ir? Não, não, mas é o dia do culto. Mas poxa, um dia só. Tá bom. Aí você faz uma concessão, você sai com seus amigos, vai na pizzaria, então no domingo, à noite, dia do horário do culto, que geralmente você vai. Tem importância? Você poderia ter ido no culto de manhã? Não, uma vez ou outra. Não estou falando que é proibido, né? Assim, mas aquilo que a gente vai concedendo assuntos. A Fabrícia vai falar daqui a pouquinho, Fabrícia. Mas assim, você vai deixando. Daqui a pouco você está lá longe. O tempo que você tinha para orar junto, de estar em comunhão com as pessoas, você está lá longe. Daqui a pouco você olha para os irmãos da igreja, você não tem mais identificação, não tem mais comunhão, você não sabe nem mais fazer o que eles estão fazendo. Você não tá distante demais. Pode falar, Fabrícia. Eu, sinceramente, não meditei nesse texto no final de semana, não, porque eu ia ministrar para as crianças, então, no final de semana, eu estava meditando no texto que eu tinha. Só que eu estava ouvindo, eu gosto muito de ouvir os podcasts do Douglas Gonçalves, aquele Talmidim, que a Fernanda até passou para a gente, eu gosto muito de ouvir. E nesse final de semana eu estava lavando a louça, fazendo umas coisas, ouvindo. Aí quando terminou, entrou um podcast dele com o Fábio Coelho, que é um outro pastor, falando desse texto. Sim. Então, assim, eu não vi sobre ele, né, mas eu ouvi uma ministração, né, falando sobre essa parte da purificação do templo.
Gente, eu não ouvi E, eles, não. Vou é, ouvir, então, depois. aí, você está falando agora, né? E eu falei assim, vou deixar elas comentarem, porque elas meditaram, né, e falaram sobre isso. Mas como a Fabi falou sobre essa coisa do quarto, do zelo do Beto com aquilo, né? E essas coisas todas, e eles comentaram sobre os cambistas estarem vendendo, né? E as moedas, isso tudo que você falou, mas eles também falaram da parte que, quando era para o sacrifício da Páscoa, a pessoa tinha que pegar o cordeiro novinho, levar ele para casa, ter aquele tempo, né? Com ele ali e depois levar para sacrificar. E eles criticaram também essa parte porque estava sendo cômodo para as pessoas só chegarem lá e comprar e não fazerem todo aquele ritual que o Senhor mandou, né? Então ele estava falando que foi uma purificação, que os cambistas estavam errados, mas também, como você está falando agora, né? Estavam também as pessoas tendo a motivação errada de só chegar lá, comprar e Isso. fazer, né? Aí a Fabiana estava falando a respeito disso também. Ah, é só uma coisinha, né? Você falou, é só uma coisinha, tudo. Ah, é um, né, um objeto, uma coisa. E, na verdade, às vezes, assim, a gente tem que olhar também, né? A nossa parte, o nosso zelo de chegar ali, né? Eles estavam errados, né? De estarem ali com essa intenção. Mas também as pessoas que iam lá e As compravam, né? pessoas que motivavam ali os cambistas, né? Sim, Cada vez mais. É igual a gente está falando, alguém que chega aqui com uma fofoca sim, e você dá ouvidos, né? Você não pode fechar os teus ouvidos. Alguém chegou e falou uma coisa. Agora, a tua resposta a essa pessoa, o que você vai falar? Irmão, tá? Deus te falou isso, viu isso acontecer? Já orou? Já orou por isso, né? Então, assim, acaba aqui, irmãos, vamos orar agora sobre isso. Né? Quantas vezes, gente, a gente guarda, leva adiante, né? Agora, ontem o pastor falou sobre isso na igreja, ele falou que quantas vezes ele sentava nas mesas, às vezes ele falou de família, família mesmo, de sentar na mesa, e era um tal de fofoca, 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 e ele falou que aquilo começava a incomodar tanto ele, que ele falou assim, irmãos, eu não dou conta nem da minha vida, eu vou ficar dando conta dos assuntos dos outros, né? E ele falou, então eu comecei a falar, olha, eu vou me levantar da mesa, se continuar assim, eu vou me levantar da mesa, tal, não sei o quê. Aí ele falou que teve momentos que ele levantava, começou a sentava na mesa, família, todo mundo começava só fofoca, ele se retirava da mesa. Ele falou assim, me retiro de mesas que ficam só fofoca, fofoca, falando, falando, falando. Então, assim, porque senão tu vai fazendo concessões, é isso. Tu ouve aqui, tu ouve ali, tu comenta com um e tal. E é isso, gente. A gente aos pouquinhos, né? A tua motivação é exatamente o que a Fabrícia está falando. Também é fácil, né? Já tem alguém com algo pronto lá, tu não tem que oferecer sacrifício. Tu não tem que ir lá, né, limpar o animal, lavar o animal e, né, preparar todo o animal para você, não, já está pronto ali. Então, assim, chega com uma mesa farta, um prato, né, fácil para você, e aí a tua motivação vai embora, né? Amém. Pode falar, Pri. Ai, meu Deus, eu falei sempre, não falei de eu nem percebi. É, não, mas não foi isso que eu quis dizer, não, tá? Pegue um pouco.
uma luta. Se desconcentra, né? Nossa. Oprime. Olha só. Ô, Pri, sabe o que me lembra, assim, né? Você falando isso, você foi mesmo com todo o sacrifício, né? É igual você falou, é uma dor crônica que você sente, e assim, o inimigo já sabe os pontos fracos para ficar te espizinhando em relação a isso, porque você tem essa situação. Aí eu me lembrei da mulher que ofereceu, né, que nós lemos aqui de Maria oferecendo seu frasco ao Senhor. E assim a pergunta é: para que todo esse sacrifício? Para que tu vai, mesmo com a dor de cabeça? Para que todo esse sacrifício? Você sabe lá que vai lá te incomodar, mas você rompeu, você venceu, sabe? Ainda assim, olha, não, ainda que eu tenho que ficar aqui de cabeça baixa, ainda que eu vou sentar mais atrás, ainda que eu tenho que ficar aqui, mas assim, eu vou para não perder a minha comunhão, para estar com o povo de Deus, para estar na casa de Deus, para ouvir a palavra de Deus, eu vou. Então, assim, às vezes vem uma oferta dessa forma, tentando te fazer negociar. Para quê? Isso daí podia, né? Para que esse esse sacrifício de excelência, esse extraordinário? Não, precisa disso não. E assim, né, às vezes vai tentando te enfraquecer aos pouquinhos, mas você venceu ontem, você assim, apesar disso, não estou dizendo que vai ter momentos que você não vai suportar, né? Você não vai conseguir ir, mas assim, você está lutando contra, você está afastando aquilo que está tentando tirar ali, igual Abraão, não, as aves de rapina querendo comer o teu sacrifício, sabe? Querendo tirar o teu foco da presença de Deus. Quantas vezes a gente, assim, são dúvidas, são questionamentos, coisa para tirar a gente, para distrair, sabe? Tirar o foco da presença de Deus. E você venceu ontem, né? Então, assim, a gente pensar nisso. Olha só, gente, quanta coisinha que a gente tirou aqui. E 1 hora já são 11h42, né? E 1 hora a gente tirando aqui desse texto aqui, né? Que preciosidade da palavra. Ainda teria mais coisas para a gente falar, né? Mas assim, a gente vai terminar aqui hoje por causa do horário, mas a gente vai orar por isso, né? Alguém quer mais falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer a Deus pela atitude da Pri. Amém, Priscila? Motiva a gente, Pri, é isso você aí. rompeu. Glória a Deus. Porque a palavra, ela diz isso, né? Sujeitar os pois a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós, né? E tem tentações que o Senhor, ele até permite, né, Rosane? Para ver, eu creio muito nisso, para ver onde, a Bíblia diz isso, para ver onde está o nosso coração, né? E o teu coração está no Senhor. Eu louvo a Deus por isso, tá? Amém. E Glória a você Deus, vai ser Pri. vencedora em nome de Jesus. Eu profetizo que você não vai ter mais dor. Ainda que tenha, vai ser fraco, isso não vai te impedir você ir na casa do Senhor. Porque você mostrou que você, aonde está o teu coração, né? Como o Beto fez ali no quarto. Não quero cachorro, que isso aqui é do Senhor. E isso é honrar a presença, né? A presença do Senhor é muito poderosa, é muito grande, né? A gente vê, né, pessoa, o que eu quero viver, né? Eu tenho assim falado com Deus do sobrenatural,
de viver coisas grandes em Deus, porque a gente vê tantas pessoas que servem demônios vivendo experiências, né? Vivendo coisas assim, e a gente precisa disso. Mas por quê? Eles estão dando o primeiro lugar. Né? Eu fiquei sabendo de um pastor que ele veio num voo que tinha pessoas jejuando para Satanás 40 dias. Misericórdia. Então, e a igreja não jejua. A gente está comendo mosca. Então, por isso que. Fazendo concessões. Sim, a gente precisa clamar, a gente precisa se entregar mais intensamente, reservar mesmo. Não, isso é do Senhor. Não abro mão, não vou falar. Alguma coisa te entristeceu, não vou falar só com Jesus, para não ferir aquele irmão, não falar dele, né? Porque a gente precisa ter uma igreja santa, lavada, a gente precisa viver milagres. E por que a gente tem que perguntar, Senhor, por que não está acontecendo? Né? A gente precisa. Começa por mim, começa por você. São passos que a gente dá, que a gente atrai a presença do Senhor. Né? Ser fiel no pouco, a palavra diz, ser fiel no pouco. Eu, Senhor, te colocarei no muito. Isso não quer dizer só no financeiro, não, é em todas as coisas. Né? Se a gente ser fiel ali, o Senhor vai vir, a glória dele vai vir. Né? E eu estava falando ali, a gente ora por crianças e a gente vê o Senhor curando. Mas porque a fé da criança é pura. Né? Ela crê de todo o coração dela. Né? É algo poderoso. Né? E nós vamos viver, o Senhor está para derramar no Brasil o avivamento. E a gente precisa disso. Como a Rosane falou, não abrir mão, não. Vamos servir de todo o nosso coração. Amém? Amém. Meninas, eu queria finalizar só contando uma experiência para vocês do meu final de semana. No sábado à noite eu saí, tinha uma apresentação de música numa igreja e uma pessoa que eu ajudei muito numa fase, né? E ela ia se formar e tal, ela fez um curso e ela me pediu muito para ir. Eu estava muito cansada, não queria ir. O Anderson tinha trabalhado durante o dia, então ele também estava cansado. Ele chegou aqui em casa e eu falei assim, não, eu vou um pouquinho lá, então depois tu vai me buscar, né? Eu falei com ele, eu vou rapidinho, vou pelo menos para vê-la lá, né? Tá com a menina, e depois você vai me buscar. E assim eu fui e tal, era ali no Quissamã, fui lá na igreja, e quando era mais ou menos 8h30, ele me mandou mensagem, estou chegando aqui já para te buscar. Tá bom, eu saí e tal, foi ótimo. E aí, meninos, nós fomos para casa, e a gente só ia passar na DIB, aqui perto de casa, para comprar um lanche. Quando a gente estava indo a Coronel Veiga, eu falei assim, ué, tu vai entrar aqui? Ele resolveu entrar naquela ruazinha, uma ruazinha que tem do lado da Patrone, que vai, transversal, vai sair lá na Castelânia já, né? Eu falei, tu vai passar por aqui? Ele falou, não, vou passar porque a gente vai passar na DIB. Na hora que nós subimos, a gente está subindo assim, na hora que a gente está no top, tinha um carro estacionado, a rua é estreita, não dá para passar 3 carros, né? O carro estacionado, o Anderson veio passando do lado do carro, vinha um rapaz descendo com o carro do outro lado, e o rapaz tinha que parar o carro atrás do outro, então, para o Anderson passar. O rapaz veio, na hora que ele ameaçou que ele ia parar, o carro dele escorregou, e o que aconteceu? Colisão de frente, gente, com o nosso carro. Eu tomei um susto, eu bati com a cabeça, né? Foi assim, o baque foi forte, nós estávamos subindo, o rapaz descendo, o freio dele não segurou, a pista estava molhada, porque era rua de paralelo, né? Na descida ali, ele colidiu de frente. O Anderson tentou tirar o carro ainda, mas não adiantou. E o que aconteceu? Nós ficamos, teve aquela batida ali, foi um susto, isso era 10:50 da noite, e né, o Anderson saiu do carro, o que aconteceu? Aconteceu, o rapaz muito assustado, enfim, teve a colisão, né? O nosso carro empenou a roda, a batida foi forte, afastou ali uma parte da roda, empenou a roda, rasgou o pneu, quebrou o para-choque, quebrou a lanterna, quebrou tudo. E, enfim, queridos, nós estamos sem carro no final de semana, ficamos assim tristes, foi difícil na hora, né? A gente viu o rapaz muito assustado, um rapazinho novo,
e estava com outro amigo, e aí nós descemos do carro, fomos lá conversar com ele, peguei o contato dele, ver como, né, que negociar, o que vai fazer, tirei a foto da placa do carro dele, né, e tal, para a gente registrar ali um boletim de ocorrência, e assim, foi difícil na hora, o rapaz estava muito, né, ficou tremendo, assustado, a gente também, né, um pouco, nunca, né, em tantos anos que meu marido dirige, nunca tinha tido uma colisão. E o que a gente viu ali na hora, gente? Eu vi que a gente estava nervoso, né, e que tinha que negociar, tinha que conversar, e eu falei com eles assim, olha, eles vieram juntos, vi que são pessoas honestas, pessoas que, né, estavam 2 rapazes no carro, e aí eles vieram para ver o estrago do carro, e ele conversar, e aí eu falei assim, olha, eu senti no meu coração, naquela hora, eu falei assim, nós vamos orar, nós somos cristãos, aconteceu, nós não estamos livres de que aconteça conosco, que possa acontecer com qualquer pessoa, mas nós vamos orar aqui agora, porque eu falei com ele, porque ele falou, o carro é do meu pai, eu não tenho recursos, e eu falei, nós vamos orar para Deus te dar os recursos, a gente vai fazer da melhor forma, mas nós vamos orar aqui. Na hora que eu falei, nós vamos orar, um dos rapazes falou assim, puxa, a senhora vai orar, eu sou desviado. Eu sou desviado e, gente, eu sou filho de diácono, não sei o quê, e aí começou a falar, e eu falei, Deus tem propósito na tua vida. Comecei a falar, olha, o que o Senhor pode fazer, e o que me veio no coração, meninas, é assim, onde é que esses 2 rapazes iam naquela hora da noite que o Senhor impediu eles, o Senhor parou eles ali naquela hora, sabe assim, parece que Deus parou eles ali, porque o carro deles também ficou danificado, não teve jeito, eles tiveram que voltar para casa. Então, assim, o que Deus está fazendo, né? E eu falei, olha, nós vamos orar, orei ali por nós, orei por eles, para que o Senhor desse calma, trouxesse paz ao coração, sabe? Orei pelo rapaz, para que Deus desse recursos a ele, falei, Senhor, tem misericórdia, envia recursos, envia suprimentos para ele, para que ele possa arcar com o prejuízo, tanto do nosso carro quanto dele, porque ele vai ter, assim, a gente não teve culpa, uma que a gente estava na subida, né? Então, enfim, o que eu estou querendo dizer isso é que a gente podia ficar reclamando, a gente ficou triste, fica meio triste, fica difícil, tivemos que voltar a pé para casa, deixar o carro na rua, porque o carro não andou mais, mas, gente, a gente não negociar, não, nós vamos à casa do Senhor, sim, nós vamos adorar o Senhor, sim, não é isso que vai tirar a nossa alegria, não negociar a nossa paz, não reclamar, não murmurar. A gente teve ontem, o rapaz entrou em contato, a gente vai ter que negociar com ele, ir a mecânico, ver o que tem que ser feito, mas tudo debaixo da bênção do Senhor, nós somos do Senhor, nós somos santificados ao Senhor, não é isso que vai tirar a nossa paz, que vai nos desviar do nosso propósito, então a gente não negociar o que Deus tem colocado no nosso coração, sabe, gratidão, louvor a Deus, ontem nós estávamos lá na igreja, e amém, levantando as nossas mãos, glorificando ao Senhor, fomos de Uber, voltamos de carona, mas glória a Deus, e daí? Né? Quantas vezes que alguém pode ficar sem carro, né? Eu sei que o meu marido que trabalha, precisa do carro todo dia para trabalhar, é mais complicado, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o que Ele tem permitido na nossa vida, e nos deu um livramento que nenhum de nós ficou ferido, não houve nenhuma avaria mais, né? Então, amém, glória a Deus por isso. Amém, meninas? Eu só queria contar isso para vocês e a gente orar. E amanhã a gente inicia aqui no capítulo 3. A gente pode até comentar mais alguma coisa aqui sobre esse capítulo 2, mas a gente inicia aqui no capítulo 3, que Deus tem coisas preciosas para falar com a gente. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada. Obrigada pela graça do Senhor, Deus. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é rica e poderosa, e pela contribuição de cada uma aqui, Senhor, cada uma que pode trazer o que meditou, Senhor, que está com seu coração diante de ti, aquelas que estão ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor está ministrando, Senhor, e tem recebido. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada por essa manhã, pelas experiências que nós temos tido e por aquilo que nós podemos aprender contigo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a não negociar, a não abrir mão, Senhor, daquilo que nós temos oferecido ao Senhor. Purifica as nossas intenções e as nossas motivações, Senhor, quando nós estamos diante do Senhor, na Tua presença, Senhor. Deus, assim como a Fabi contou aqui sobre o Beto, Senhor, que tem santificado um espaço na sua casa ao Senhor. Deus, que nós santifiquemos um espaço na nossa vida,
muito mais do que o espaço físico, que a nossa vida, o nosso coração, nosso interior seja santificado, consagrado, Senhor, e nós não façamos concessões com aquilo que é oferta do inimigo, Senhor, com aquilo, Senhor, que vai nos distrair, que vai tirar o nosso foco de buscar a Tua presença, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, Deus, assim como a Priscila, Senhor, que, ó Deus, ofereceu o seu sacrifício, Senhor, a sua oferta, Senhor, ao Senhor, Deus, indo na Tua casa ontem, mesmo ainda com uma enfermidade, Senhor, que o Senhor honre, Senhor, que o Senhor nos faça ter esse propósito firme, Senhor, Deus, de não abrir mão, de buscar a Ti, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é esse Deus, Senhor, poderoso, que cura as nossas feridas, Senhor, Deus, e que tem poder, Senhor, para curar a vida da Pri, Senhor, sobre essa enxaqueca, Senhor, ainda que, ó Deus, o nome diz uma enxaqueca crônica, Senhor, algo que já persiste há muitos anos, mas o Senhor é poderoso, Senhor, assim como o Senhor fez, o Senhor ressuscitou, assim, Senhor, como o Senhor ficou debaixo da terra 3 dias, Senhor, ó Deus, e ressuscitou para uma nova vida, Senhor, nós também podemos ser assim. A Pri, Senhor, pode, Senhor, ser ressuscitada, Senhor, haver restauração, haver cura sobre ela, Senhor, sobre essa enxaqueca, para a glória do Teu nome, tudo se fazer novo, Senhor, aquilo que, ó Deus, na sua mente, aquilo que no seu organismo provoca essa enxaqueca, Senhor, pode ter restauração, pode ser reparado ao seu estado original de criação, de novidade, Senhor, de coisa nova, Senhor, de coisa fresca, Senhor, em nome de Jesus, nós ministramos isso nessa manhã, Deus, restaura as nossas vidas, levanta as nossas vidas, Deus, que tudo aquilo que é sacrifício, como a Fabrícia falou aqui, tudo aquilo que não representa, Senhor, ó Deus, uma entrega nossa que seja abolido de nós, Senhor, mas que nós possamos fazer a nossa parte em oferecer o sacrifício, em preparar esse sacrifício, Senhor, em nos ofertar, em nos consagrar, Senhor, ao Senhor, ó Deus, para que o Teu nome seja honrado, Senhor, e tudo que for oferecido, Senhor, na Tua casa, no Teu templo, Senhor, seja agradável a Ti. É isso que nós oramos e Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe. Amanhã a gente está juntas aqui de novo. E se alguém tiver ainda alguma coisa a colocar, a Keren colocou aqui a questão dela no início e acho que a gente respondeu, né, Keren? Né, tudo que a gente conversou, mas se a gente tiver alguma dúvida, a gente traz amanhã de novo, tá? Só para a gente não passar mais do tempo. Tá bom, meninas? Um beijo grande para vocês, um ótimo dia, tá bom? Tchau.